Pai, nós estamos aqui no Teu nome, para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, Senhor, e para bendizer o Senhor. E, ó Deus, nessa noite, ó Deus, que nós estamos aqui nesta igreja tão maravilhosa, Senhor, com o povo do Senhor, um povo que o Senhor separou, Deus, para estar aqui nessa noite, para cultuar o Teu nome, para exaltar o Senhor. Um povo, Deus, que o Senhor tem trabalhado nos corações para superar as adversidades todos os dias. Eles estão aqui nessa noite, Senhor. E, ó Deus, nessa noite eles vieram aqui porque eles não vieram para ver o pastor Donizete, porque o pastor Donizete não tem nada para eles, mas eles vieram para ver o Senhor, Pai. Então, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa penetrar na vida de cada um desses irmãos, e que, ó Deus, dentro das suas dificuldades de vida, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa abrir, ó Deus, o entendimento, para que nós vencemos juntos as adversidades. Nos ajuda a superar pelo poder da fé nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de eu começar, eu só queria dizer uma coisa. Não vamos conversar agora, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. E também não vamos andar mais, amém, irmãos? Amém. Então, amém, glória a Deus. Então agora nós vamos começar em nome de Jesus. Essa mensagem, ela é uma das mensagens que nós pregamos em uma série de mensagens, que é o poder transformador da fé. Então hoje nós vamos falar sobre superar pelo poder da fé. E nós vamos usar um personagem chamado Isaac. Mas quando nós estamos falando sobre superar, a primeira coisa que nós temos que entender, que superar não é algo fácil. Superar não é algo fácil, é algo difícil. Quando nós passamos por um trauma, seja ele qual for, nós passamos esse trauma e para nós superarmos ele, dá muito trabalho. Um exemplo, se nós perdermos um ente querido que nós amamos muito, é um trauma. Ou então se nós perdermos que está muito mais próximo, além de uma mãe, por exemplo, é um trauma. E para nós superarmos isso, dá muito, mas muito trabalho. Então a palavra superar não é algo fácil, é algo bem complicado mesmo, mas nós precisamos superar pelo poder da fé. Olha aí, a fé, ela entra em todos os lugares para nós conseguirmos alguma coisa para nós. Nós não vamos conseguir nada se nós não crermos. Se nós não tivermos fé, nós não vamos. Por isso, irmãos, nessa noite, eu trouxe um vídeo, gostaria que ele colocasse para mim lá o vídeo. Você já conhece esse vídeo, você já viu esse vídeo pela internet, você já viu. Mas eu trouxe porque alguém mandou para mim, um membro da igreja mandou para mim, e eu já me lembrava, e eu ia pregar, eu falei, eu vou levar esse vídeo, porque esse vídeo você vai ver uma superação muito grande. Por favor, pode soltar, nós não vamos soltar ele inteiro, mas nós queremos ver uma boa parte desse vídeo, por favor. Mas eu posso dizer que há momentos na vida que você irá cair, e você vai sentir que não tem nenhuma força para se levantar. Você acha que você tem esperança? Porque eu te digo que eu estou aqui embaixo, com o rosto voltado para o chão, e eu não tenho braços nem pernas. Deveria ser impossível me levantar, mas não é. Veja, eu vou tentar me levantar 100 vezes, e se eu falhar 100 vezes, e se eu falhar e desistir, você acha que um dia eu vou me levantar? Não. Mas se eu falhar, tentar de novo, e de novo, e de novo, então aí eu quero que você saiba que isso não é o fim. O que importa é como você vai terminar. Você vai desistir agora? Ou você vai encontrar forças para se levantar de novo? Assim. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel,
tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Esse vídeo ele é chocante. Ele é chocante porque quando nós falamos de superação, nós precisamos olhar para esse Nick. Nós precisamos olhar para ele e observar que ele poderia ser reconhecido por alguém que foi uma aberração aí da natureza. Talvez o pai dele, a mãe dele, nunca teve um desejo de abortar ele, graças a Deus por isso. E ele foi vencendo, ele foi superando as adversidades. E olhando para esse vídeo, eu fico observando como nós achamos que os nossos problemas são maiores do que os dos outros. Nós imaginamos isso. O meu problema, você não sabe o que eu passo. Se você soubesse o que eu passo, você não falaria para mim algumas determinadas palavras. E se nós olharmos para esse Nick, nós vamos observar que há sofrimentos maiores do que o nosso. Muito maiores do que o nosso. Nós temos algumas vezes uma dor de cabeça e nós achamos que vamos morrer. Olha, a minha dor de cabeça está pior do que qualquer coisa. Eu vou morrer com a dor de cabeça. E muitas vezes quando nós observamos, tem pessoas que estão com mais dificuldade, com mais lutas, e elas estão vivas. Nós temos que olhar para isto. E nós temos que entender que para nós superarmos, é somente pelo poder da fé. Não tem um outro mecanismo, não tem uma outra fórmula para nós superarmos as adversidades, ou seja o que for, não tem, se não for através da fé. A fé é aquilo que vai nos ajudar a superar as adversidades deste mundo. Guarda isso na sua cabeça, não esqueça mais disso, por favor. Mas nós queremos trabalhar agora com um rapaz chamado Isaac. A mãe dele, a Sara, e o pai dele, o Abraão, eles quiseram ter um filho. E eles tiveram um filho. E acompanha comigo esse texto de Gênesis capítulo 17, versículo 19, quando diz assim: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaac. E com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Olha, irmãos, o Isaac, ele era o segundo filho de Abraão. Ele era o segundo filho, mas ele deixou um exemplo de humildade, de submissão a Deus e também de submissão aos seus pais. O Isaac deixou. O Isaac deixou esse exemplo que nós temos que seguir ele. Isaac, ele é um personagem da Bíblia que tem grande significado para a história de Israel.
um significado muito grande mesmo, o Isaac deixou. Em toda a Bíblia, Isaac é mencionado dezenas de vezes, e é conhecida com aquela expressão, Abraão, Isaac e também Jacó. Ele é reconhecido desta forma. Até mesmo o próprio Jesus usou essa referência, Abraão, Isaac e Jacó, para mencionar desses personagens que eram patriarcas, que viviam uma vida de superação, que viviam uma vida de dedicação às coisas de Deus. Se nós olharmos para nós hoje, nós vamos observar que nós queremos, e muitas vezes nós não encontramos força. Quando nós olhamos para esse personagem, nós vamos falar assim, esse Isaac vivia em uma época diferente da nossa, e não era uma época diferente da nossa, irmãos. Hoje, nós temos muito mais conforto do que aqueles homens lá de trás. O que nós não temos hoje é um segmento, é nós termos uma firmeza com Cristo. Isso está faltando para nós na geração que nós estamos hoje. Então, se nós olharmos para o Isaac, nós vamos observar que o Isaac, ele passou por tempos difíceis. E talvez eu esteja falando aqui nessa noite, para algumas pessoas aqui, que está passando por tempos difíceis. Ele passou por tempo de fome, ele passou por tempo de escassez, ele passou por um momento na vida dele que foi angustiante para a vida dele. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite, pastor, o senhor pode estar falando para mim porque eu estou passando por um tempo difícil na minha vida e não sei como superar. Irmãos, você vai superar sim em nome de Jesus, amém, irmãos? Você vai superar sim, se você crê que é pelo poder da fé que você vai superar. A Bíblia diz, tudo posso, vamos dizer mais forte, tudo posso naquele que me fortalece. E esse fortalecer vem da parte de Deus, através do poder da fé. Não tem como nós pensarmos diferente, se nós não crermos no poder de Deus. Os tempos difíceis, eles vão vir sim, porque os tempos difíceis são momentos que nós não marcamos para as nossas vidas. Talvez nós estamos passando por um momento assim muito bom nas nossas vidas, mas vem uma tempestade na nossa família, ou vem uma tempestade como nós estamos observando, as enchentes que estão dando, as casas que estão caindo, o nevasco que está acontecendo nos Estados Unidos, todo mundo, eu vou sair de férias, eu vou me divertir, e de repente, o que acontece é um momento que vem uma tempestade e destrói tudo aquilo que você construiu. É tempos difíceis, é tempo terrível, e talvez por esses dias você também tenha enfrentado algum tempo difícil dessa forma, de ter acontecido algo na sua família, ou na tua casa, ou na tua empresa, ou nos teus negócios, que está deixando você triste. O Isaac passou por isso, mas o Isaac também passou por oposição diversas. E por muita oposição diversa. Irmãos, quantos de nós não estamos passando por oposição diversas nos dias de hoje? Quantos de nós? Quantos de nós não estamos observando que o governo está querendo direcionar a nossa família? É uma oposição. Quantos de nós não estamos observando que as leis parece que estão mudando para destruir o cristianismo? Quantos de nós não estamos vendo o que está acontecendo aqui nos nossos países vizinhos aqui? É oposição diversa. Mas o fato de Isaac prosperar e ser abençoado por Deus, ele foi perseguido e prejudicado por inveja. Inveja, ela é uma oposição diversa, sabe? Às vezes você está lutando, às vezes você está batalhando, e às vezes tem pessoas que estão olhando para você e estão morrendo de inveja de você, morrendo de inveja dos teus negócios, morrendo de inveja da tua igreja, morrendo de inveja do teu casamento, morrendo de inveja. Mas o Isaac passou por isso. Mas o Isaac também, ele enfrentou problemas familiares. Problemas familiares, nos dias que nós estamos vivendo, aparentemente está sendo uma coisa comum, mas o Isaac passou família dividida, preferência por filho, comparações, facções maldosas para tirar proveito. Ele passou por isso, ele passou por momentos difíceis familiares, e talvez eu esteja falando nessa noite, também para pessoas aqui, que está passando por dificuldades familiares,
Talvez o filho com problema com o filho, talvez com problema com o neto, talvez com problema com um amigo, talvez com problema com o próprio casamento, que estamos observando. Nós estamos vivendo uma época de divórcio, uma coisa do inferno, irmãos, uma coisa do quinto dos infernos. E aí vem aí as mídias, aí vem as leis, mas facilitando ainda para que o divórcio aconteça. Isso não é coisa do cristão, é coisa do inferno, não é coisa de Deus. E estamos passando por esses problemas familiares. Todos os dias nós estamos observando um problema familiar. E o Isaac passou por esse problema familiar. O Isaac também passou por fraqueza pessoal. O que foi a fraqueza pessoal que o Isaac passou? Ele mentiu. Ele mentiu por causa da sua esposa. Ele não queria morrer. E ele apresentou a esposa dele como a irmã dele. Ele mentiu e era a esposa dele. Veja bem, irmãos, e essa fraqueza pessoal são situações que muitas vezes nós passamos. Isso não justifica nós nos dias de hoje mentirmos. A Bíblia diz em João 8,44 que a mentira é do diabo, e aqueles que mentem é filho do diabo. Aqui comigo, irmãos, por favor, aqui comigo, tá? E é filho do diabo. Então nós precisamos entender que essas fraquezas pessoal que aconteceu com Isaac não justifica os nossos dias de hoje para mentirmos. Nós temos que tirar a mentira do nosso meio, porque a mentira, ela está destruindo as famílias. A mentira está trazendo um estrago muito grande dentro da sociedade, está atrapalhando a mentira. E essa fraqueza pessoal do Isaac, ele passou, mas não justifica para os nossos dias de hoje nós entrarmos na mesma fraqueza. Mas nós passamos por alguns momentos, algumas fraquezas pessoal. Nós damos uma caidinha, nós damos uma olhadinha, mas nós precisamos olhar para a cruz. Você precisa olhar para a cruz. Quando a sua perna estiver balançando, entrando em uma fraqueza pessoal, você precisa olhar para a cruz. E lá naquela cruz, você precisa ver Jesus. E lá naquela cruz, você precisa ver a sua salvação. E lá naquela cruz, você precisa ver que você pode superar pelo poder da fé. Mas o Isaac, ele não só passou por isso, como também ele passou por decepções. Quantos de nós não passamos por decepções? Quantos de nós passamos por muitas decepções? Muitas vezes nós estamos no auge e também temos amigos, temos parentes, temos pessoas que estão no nosso lado, e de repente essa pessoa te decepciona. O Isaac passou por isso, mas isso não pode nos tirar dos caminhos do Senhor. Isso tem que nos fortalecer para nós chegarmos mais próximo de Deus e vivermos mais junto de Deus. Isaac, meu irmão, superou tudo isso através do poder transformador, a fé. Agora veja bem, o que é superação? Superação é mudança de uma situação ruim para uma situação boa. Isso é superar. É uma mudança. Você sai de uma situação ruim para uma situação boa. Você está superando. Ultrapassar o limite, recuperação, ato de progredir, ação de vencer, de conseguir a vitória, de ultrapassar uma situação desagradável e também uma situação perigosa. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos superar. Agora, irmãos, olha aqui para mim, por favor, olha para mim. Eu não sei qual é a situação ou circunstância que você está passando. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Agora, o que você precisa é superar. E esse superar não é amanhã. Eu vou me programar para amanhã. Não é amanhã. Esse superar é hoje. Amém, irmãos? Guarda o que eu vou falar para você em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de superação. Amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus de superação. É um Deus que nos leva além do que podemos imaginar. É um Deus que nada é impossível para Ele. Glória a Deus. É o nosso Deus. Então, se Deus é o Deus da superação, eu e você podemos superar em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. E se você crê nisso, irmãos, nós precisamos entender de que forma foi que o Isaac, então, ele superou. Em primeiro lugar,
para nós superarmos, nós precisamos seguir a voz de Deus diante das... Vamos ler mais alto, irmãos? Vamos lá? Seguir a voz de Deus. Ali tem um erro de letra minúscula ali, né? Mas aí deixa para lá, tá? Seguir a voz de Deus diante das circunstâncias difíceis. Seguir a voz de Deus, irmãos. Seguir a voz de Deus, seguir a voz de Deus. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos seguindo a voz do nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. E nós estamos seguindo a voz do nosso coração. Você veja bem que quando uma pessoa está apaixonada, ela diz assim: com você, meu amor, eu moro até debaixo da ponte. Isso é voz do coração. Isso não é voz de Deus. Deus não quer que você more debaixo da ponte, não. Deus não quer. Deus quer que você supera. Deus quer que você escuta a voz dele. Deus quer que você vença. Mas para isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E olha, irmãos, o Isaac, ele é um exemplo de quem ouve a voz de Deus e obedece, mesmo que tudo pareça estranho e que pareça também sem sentido. O Isaac ouve, ele ouve a voz dele. Vocês se lembram, irmãos, que foi assim que aconteceu com Isaac? Quando ele chegou para o pai dele e perguntou para o pai dele: pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? O senhor está me levando lá para cima, mas cadê o cordeiro? O pai dele fala: deita aí no altar, que Deus vai prover o cordeiro. Olha, irmãos, aparentemente é algo absurdo, mas o Isaac, ele está escutando a voz de Deus. Olha, se meu pai anda com Deus, o meu pai serve a Deus, e eu também sirvo a Deus, então eu vou andar com Deus também. Mesmo eu não estando entendendo, cadê o cordeiro? Eu vou, porque meu pai está falando, e essa voz eu tenho certeza que não é uma voz dele, mas é uma voz de Deus. O Isaac tinha aproximadamente entre 20 e 25 anos de idade. O Isaac poderia ter tomado a decisão dele e falado assim: eu vou sair correndo, eu não vou permanecer aqui, eu não quero ver mais o que vai acontecer. Mas o Isaac não fez isso. O Isaac ouviu a voz de Deus. E o Isaac pegou a madeira, o Isaac colocou a lenha sobre o seu ombro, e o Isaac levou a lenha aonde seria o sacrifício. Note, irmãos, ouvir a voz de Deus muitas vezes não é agradável. Ouvir a voz de Deus muitas vezes não é agradável para nós, porque Deus fala não para nós, e nós não gostamos de ouvir o não de Deus. Nós não gostamos de ouvir não de ninguém, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, mesmo que a voz de Deus seja não, mesmo que seja não. O outro fato que a Bíblia diz foi uma assolação de fome, e havia tomado conta daquela terra, uma crise muito grande, muito grande, muito grande, uma infração terrível. Isaac então, e com a sua mulher, vai até Gerar, a terra dos filisteus. Olha, vai até Gerar, a terra dos filisteus. Como que ele vai até Gerar? Por que que ele não foi para o Egito? Lá no Egito tinha comida, lá no Egito tinha fartura, lá no Egito tinha tudo de bom. Mas não, ele escuta a voz de Deus e vai para uma terra que não tem nada, uma terra que não nascia nada, e ele vai para lá. Olha aqui que o texto nos mostra em Gênesis capítulo 26, versículo 3, versículo 3 a 6. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você. E o que, irmãos? Mas essa terra não tem nada, mas essa terra não produz nada. Como que o Senhor está mandando eu para essa terra? Deus simplesmente, ele ouve a voz de Deus e fala: eu vou, mesmo que não produza nada, eu vou. E aí Deus fala assim para ele: permaneça. Irmãos, Igreja Missionária Central de Londrina, permaneça firme com Jesus, permaneça na palavra do Senhor, permaneça buscando ao Senhor, permaneça,
porque Deus tem um propósito para essa igreja, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para nós, irmãos, igreja do Senhor. Deus tem um propósito. Então permaneça nessa terra, mais um pouco, Irmãos, quando nós vamos lá para Atos, nós vimos Jesus falando: fique aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder do Espírito. Deus está falando: permaneça, porque Deus, Ele continua dizendo, e Ele vai te abençoar. Amém, irmãos? Deus vai te abençoar. Deus, como abençoou a Isaac, Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar esta igreja, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar os teus negócios, mas permaneça. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite: permaneça. E não fazia sentido algum o pedido de Deus, mas mesmo assim, Isaac, ele ficou firme, seguindo a voz de Deus. Irmãos, quando nós seguimos a voz de Deus, nós vamos observar o que Deus fez com Isaac. E nós vamos observar o que Deus faz com você quando nós seguimos a voz dele. Acompanha comigo Gênesis capítulo 26, do versículo 12 ao 13, que diz assim: semeou Isaac. O que ele fez, irmãos? Ele semeou naquela terra, e no mesmo ano, leia comigo por favor. Toda a igreja, por favor, vamos ler mais forte. Vamos lá, vamos começar de novo. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Olha, irmãos, o que é nós ouvirmos a voz de Deus? Olha, irmãos, o que é nós permanecermos naquilo que Deus está nos chamando? Olha o que Deus faz. E muitas vezes nós ficamos apavorados, nós queremos abandonar, nós queremos desistir, nós queremos sair do nosso emprego, nós queremos sair da nossa igreja, mas não é isso que Deus quer que nós façamos. Ele está dizendo: permaneça, que eu vou te abençoar. E o Isaac ficou riquíssimo. Sabe quantos de nós não queremos ficar ricos? Quantos de nós não queremos prosperar? Quantos de nós? E Deus está falando: permaneça. Tenha um sonho, segue atrás do seu sonho, não pare a sua faculdade pelo meio, não pare o seu trabalho pelo meio, vá em frente, luta pelo teu sonho, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Luta pelo teu sonho. Deus quer, irmãos, abençoar a sua vida. Você crê nisso? Deus quer, mas você precisa permanecer na presença do Deus Altíssimo, na presença do Deus Todo-Poderoso. Precisa permanecer. O grande êxito, irmãos, em qualquer circunstância, é a obediência à voz de Deus. É o grande êxito. Você vai ter vitória se você obedecer à voz de Deus. E somente a voz de Deus é a direção, o sustento em tempos de dificuldade. Somente a voz de Deus. Você escuta a voz de Deus e você vai ver. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque você ouviu a voz de Deus no momento em que você estava chorando, no momento que você estava passando por lutas, no momento que você estava passando por dificuldade, você ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus. E somente a voz de Deus é a direção, o sustento em tempos de dificuldade. Somente a voz de Deus. E às vezes, em meio às contrariedades, queremos atropelar momentos, tomando decisões por nós mesmos. Nós queremos atropelar, mas Deus está tardando em me responder. Quantas vezes nós falamos isso? Eu preciso, mas Deus não fala. Na verdade Deus está falando, na verdade Deus está dando. Deus está dizendo para você e para mim: permaneça que eu vou te abençoar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas eu vou acrescentar. E muitas vezes nós não queremos isso. Nós só queremos prosperar, mas nós não queremos pagar um preço para buscar a presença de Deus e saber qual é a saída para as nossas vidas. Igreja do Senhor Jesus, nós não podemos procrastinar aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós não podemos. Agora, eu preciso seguir a voz de Deus. Como Deus fala? Como é que Deus fala, irmãos? Em primeiro lugar, Deus fala através de convicções.
Mas essas convicções, não é aquelas convicções que nós temos sem buscar Deus. Primeiro nós entramos em nosso quarto em secreto, com o nosso Pai em secreto, e abrimos o nosso coração para Ele, e falamos para Ele: Pai, eu estou aqui em secreto, abrindo o meu coração para o Senhor, porque eu quero ouvir a sua voz, e quero ter convicções daquilo que o Senhor quer falar comigo, e eu quero que o Senhor fale através das convicções. Aí Deus começa a operar. Em segundo lugar, Deus fala através da palavra dele, proclamada, meditada e também decantada. Ele fala através. E em terceiro lugar, Deus fala através das circunstâncias. Através das circunstâncias Deus fala. E nós muitas vezes não ouvimos, porque o nosso ouvido da fé não está limpo. Nós precisamos limpar o nosso ouvido da fé para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos penetrar aqui dentro para ouvir Deus falar através da palavra dele. Mas nós temos que limpar os nossos ouvidos. Nós precisamos jetar ali aquela água e limpar tudo, aquela cerinha que tem ali dentro, para nós ouvirmos a voz de Deus, porque Deus está falando, irmãos. Deus está falando, e Deus está falando, e Deus tem se entristecido. Por quê? Porque no momento que Ele quer te abençoar, você mais uma vez, ou eu, tapa os nossos ouvidos para não ouvir a voz dele. E aí nós ficamos patinando, parecendo aquele ratinho, hamster, né? Parecendo aquele ratinho, roda, e não vai para lugar nenhum. E nós precisamos parar e falar: o Senhor quer falar comigo, então fala, que eu quero ouvir a sua voz. E quando Deus fala, Deus mostra e Deus opera. Então, através das circunstâncias, das quais não faz sentido algum, Deus ele fala. As quais não faz sentido algum, mas Deus está falando algo maravilhoso. E a Bíblia, ela é clara. Ela diz assim, leia comigo em Jó 33:14, por favor. Leia lá comigo. Pois a verdade é que Deus... Muito bem, meus irmãos. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Deus tem as suas formas de falar, Deus tem o seu jeito de falar, Deus tem a sua maneira de falar, mas Deus fala, Deus está sempre falando e orientando e dando o seu recado e a sua orientação. Deus todos os dias. Muitas vezes nós não queremos o puxão de orelha, nós não queremos ser puxado, chamado na salinha para que o anjo da igreja e puxe a nossa orelha. Mas por quê, pastor Donizete, você está me chamando aqui para falar comigo? Por quê? Porque Deus mandou eu falar para você que você precisa andar nos caminhos dele desta forma, deste jeito. E olha, irmãos, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar uma criança, Deus vai usar uma pessoa para falar porque ele quer falar, em nome de Jesus. Superar as dificuldades em fé tem a ver com ouvir a voz de Deus e também obedecê-lo, obedecer a voz dele. É assim que superar, é assim que se torna e ser bem sucedido na vida. Quando nós superamos, nós passamos a ser bem sucedido na nossa vida. Irmãos, guarda isso. Vida bem sucedida, guarda no seu coração. Vida bem sucedida, não estou falando de riqueza, bens materiais, fama ou aplausos humanos, mas estou falando de paz de espírito, de salvação, de certeza de vida eterna e de consolo que recebe o que se dá. É esse consolo. Nós não podemos pensar em vida bem sucedida em partes financeiras. Nós temos que pensar que muitas vezes nós temos que deitar com a nossa consciência limpa. Nós temos que deitar em paz e levantar em paz. A vida bem sucedida, como diz a Bíblia, é segurança de Deus, irmãos. Segurança de Deus, que mesmo em tempo de crise, Ele tem uma saída. E isso é superação pela fé. Isso é uma superação pela fé, irmãos. Pois tal como Deus também falou com Josué em tempos, aí Deus também falou com Isaac em tempos depois. Olha aqui que Deus falou para Josué. Acompanha comigo o texto. Josué 1, versículo 8. Não cesse de falar. Não cesse de falar deste livro. Não pare de falar deste livro. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho
e serás bem-sucedido. O que a Bíblia está dizendo? Que nós não podemos parar de falar deste livro. Eu estava no gabinete do pastor Ricardo, e ele estava me mostrando para mim aqui. Olha, estamos aqui na leitura anual da Bíblia. Eu falei, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós também estamos lá, pastor Ricardo, estamos. E irmãos, nós estamos vivendo um momento na nossa igreja lá na Morangueira, em que as pessoas querem conhecer a Deus através da Bíblia. Você pega pelo WhatsApp que eles estão postando, eu estou na leitura tal, eu estou em Mateus tal, eu estou em João tal, eu estou em Salmo tal, e eu aplaudo aquela molecada, eu aplaudo aqueles meninos, e falo para eles, vocês estão no caminho de ouvir a voz de Deus. Fala deste livro, prega este livro. Eu não sei quantos de vocês começaram já a leitura anual, mas eu quero incentivar você. Você comece, porque você vai ouvir a voz de Deus. Muitas indagações que você tem, Deus vai te responder. Gasta tempo, irmãos. Gasta tempo lendo a palavra do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, para que nós vencemos através do poder, ou superamos através do poder da fé, nós precisamos, seja desapegado e flexível. Foi isso que Isaac foi. Ele foi desapegado, ele foi flexível, né? Superar pelo poder da fé tem muito a ver com o desapego e a flexibilidade da vida. Nós temos que desapegar. Irmãos, eu fico observando, talvez você não acontece isso, mas acontecia com meu pai isto. Meu pai pegava uma madeira velha, e ele guardava aquela madeira velha. E eu falava, pai, para que o senhor quer essa madeira? Um dia nós vamos precisar. Tá bom, pai, mas quando nós precisarmos dessa madeira, o que vai acontecer com ela? Ela vai estar podre. Então por que nós não jogamos fora ela? Ou por que nós não damos ela? Não, nós vamos. Recentemente, minha mãe falou para mim que eu preciso fazer uma limpeza no quintal, porque tem muita madeira velha e ela está com medo do caranguejo. Como é caranguejo, né? Escorpião. Ela está com medo do escorpião. E eu falei, então eu vou ter que ir lá limpar. Essa semana eu vou lá arrancar as madeiras para ela lá. Por quê? Ele se apegava naquilo. Talvez você se apega com roupas. Ah, pastor, eu tenho roupa lá em casa que não me serve, mas eu amo tanto aquela roupa. Desapega, irmãos. Desapega disso. Eu estive agora recente em Lapa. E lá em Lapa, eu gostei muito daquilo que eu vi. Tinha uma menina que casou, tinha 13 anos, casou com um imperador. E lá tinha um vestido de noiva dela, mas todo cheio de ouro, muito ouro. É a exposição, faz 200 anos isso para trás, e aquele vestidinho lá. Mas eu fiquei observando e pensando, como aquelas pessoas não se apegaram àquilo? Mas tinha muito ouro, mas não se apegaram. Eles pegaram o vestido e doaram o vestido para colocar lá numa exposição, para que nós conhecêssemos um pouco da cultura daquele lugar. Desapegou. Nós precisamos desapegar. Nós precisamos jogar algumas coisas fora. Nós precisamos trocar o nosso guarda-roupa, dar para as pessoas, dar para outras pessoas que precisam. Nós precisamos disso. Isaac, ele é um exemplo de que superar é desapegando das coisas e sendo flexível às mudanças necessárias. Olha aqui que o texto nos mostra, irmãos, aqui em Gênesis capítulo 26, versículo 16 e 17, diz assim: então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerá e ali se estabeleceu. Olha, o Isaac chega numa terra que não produz nada. O Isaac começa a trabalhar. O Isaac começa a plantar. E o Isaac começa a colher. E o Isaac começa a ficar rico. Aí me aparece um rei. Aí aparece Abimeleque e começa a dizer para ele: olha, você sai da terra, porque você é poderoso demais. Irmãos, eu estive pensando, será que nós estamos preparados para isto? Será que nós estamos preparados para construirmos alguma coisa e liberar outras pessoas para fazerem? Será que nós estamos preparados para isto? E nós precisamos olhar para esse texto e entender que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos nos desapegar.
e deixar Deus agir, e não se apegar naquilo que nós achamos que é bom para nós, aquilo que vai tirar aproveito, não vão tirar algum aproveito. Nós temos que desapegar, falar: vem você, continua o meu trabalho. Sabe, eu gosto muito de trabalhar com jovens, muito. Eu tenho agora, os meus jovens lá da Morangueira estão crescendo, glória a Deus por isso. Sabe, assim, eu fico muito emocionado quando eu chego lá, e a igreja tem aqueles primeiros bancos, que é a exigência minha, que eles sentam no primeiro banco. O jovem tem que ficar no primeiro banco, o último banco não é para jovem, é primeiro banco. E eles sentam ali no primeiro banco, e eu fico olhando aqueles jovens sentados ali, e eu começo a observar eles, e falar para eles assim: vocês estão andando certo, e não conversa. Eu falo para eles, sabe, e não conversa, fica no caminho certinho, e não bate papinho, porque se bater papinho, o pastor se atrapalha, sabe? Então eu falo para eles, e eles estão vendo lá, e aí eu falo para eles assim: filhos, eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês façam parte dos ministérios, eu quero que vocês me coloquem no banco, eu quero que vocês façam isso, por favor, façam isso. Em Sarandi não era diferente, com os meus meninos lá. Me ponha no banco, por favor, eu quero ficar lá do banco, aqui orando por você, eu não quero ficar ali fazendo o que eu estou fazendo. E eles estão aprendendo, eu estou desapegando, eu estou largando o osso, eu estou falando: trabalha. Isaac, nesse lugar, ele prosperou ali, e Deus é com ele, mas aos olhos do rei, ele está se tornando poderoso. Então o rei chegou e falou: sai. E ele falou: então eu estou saindo, eu estou indo para uma outra terra. Aqui está um exemplo claro de que Isaac não tinha problema, nem de desapegar de tudo aquilo, e nem de ser flexível de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Isaac, é claro, creio eu, fico triste sim, mas eu estou indo. Irmãos, infelizmente, algumas pessoas se apegam a uma palavra que foi dita mal interpretada. Infelizmente, isso é triste. Depois, no final, a pessoa fala assim: mas eu não quis dizer isto. Mas se apega a uma palavra que foi dita e mal interpretada, e guarda, e se apega com aquilo, se apega, e está se destruindo, e está acabando com toda a sua vida, e está apegada. Tem pessoas que se apegam em uma ofensa, se apega. Olha, irmãos, eu aprendi com a minha esposa, durante muito tempo, nós estamos há quase 25 anos casados. Eu chegava para ela e falava: amor, olha, aquela pessoa lá me ofendeu, amor, eu vou lá, né? Eu sou baixinho, mas eu vou, né, conseguir resolver essa parada com ele, deixa eu ir lá, amor, deixa eu ir lá. Ela falava: quieta, fica no teu lugar, não vai tirar satisfação, espera Deus trabalhar. E eu ficava remoendo aquilo por dentro: eu quero ir. E ela falava: quieta, fica no teu lugar, espera Deus trabalhar. E eu aprendi isso, e eu então fui largando, eu fui desapegando das ofensas que vinha para o meu lado, e vem até hoje, tá? Não queira estar na minha pele, não queira estar na minha pele, que o bicho é feio, tá bom, irmãos? Não queira, até hoje, mas eu estou desapegado. O cara me ofendeu, beleza, vamos lá, vamos para outra aí, vamos partir para outra. Mas tem pessoas que se apegam a uma traição, fica naquela traição e não desapega daquilo. Tem que desapegar, pelo amor de Deus. Mas ele me passou a perna, ou ele me passou para trás, não importa, desapega, joga isso fora, começa de novo. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer nos sustentar, e para Deus nos sustentar, Ele precisa que eu e você nos desapegamos. Existem pessoas que não dormem à noite, tem pessoas que não dormem à noite, e no outro dia, a pessoa chega para nós e fala assim: pastor, essa noite eu passei a noite em claro. Eu falei: glória a Deus, irmão, glória a Deus. Você orou bastante? Não, pastor. Você leu a Bíblia? Não, pastor. O que você fez? Pastor, me falaram um negócio, não sai da minha cabeça. Falei: irmão, então nem fala para mim dormir à noite.
Nem quero saber então, tá? Então nem conta para mim, porque à noite eu quero dormir. Deixa quieto esse negócio aí. Não, pastor, mas eu preciso falar. Não, irmão, não conta. Se você não conseguiu dormir, eu não vou me apegar a uma situação como essa. E olha, eu estou aprendendo a dormir. Eu estou aprendendo a falar a Deus, ó, estou aqui, Deus. Eu estou aprendendo. E eu deito na minha cama e ó, durmo. Mas isso foi um tratamento na minha vida. Porque a minha esposa, quantas vezes viu eu acordar na madrugada e viu eu levantar por causa de um problema? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Pastor Ricardo, nós terminamos 9 horas, é isso? Deus é fiel, né? E Deus é justo. Tá bom. E também, meus irmãos, a flexibilidade. A flexibilidade entra em estarmos prontos a abrir mão abrir mão do passado, daquilo que nós passamos, tá? Aí, meus irmãos, Paulo, ele é bem categórico em dizer isso para nós. Ele nos ensina a flexibilidade. Ele diz assim, Filipenses 4, 11, 13. E digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você já aconteceu isso na sua vida? Você já aprendeu? Nós cantamos uma música agorinha mesmo, que falava assim, se Deus fizer, se não fizer... É verdade isso, irmãos? Eu gosto dessa música. Eu gosto dela. Isso é verdade? Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E você adora ele, não é porque ele faz, é isso? É isso, irmãos? Será que isso é verdade? Você adora Deus, não é porque ele faz, é porque ele é. É verdade isso? É verdade na sua vida isso? Se Deus me der, está tudo certo. Se ele não der, está tudo certo também. Amém, irmãos? Amém. Será que é verdade isso? Será que quando Deus não der uma crise para você, você não vai fazer assim, eu vou te abandonar, como fez a mulher do Jó? Não adianta fazer pacto de oração não, porque eu não estou recebendo nada. Eu já fiz 10 pactos de oração, continuo na mesma. Ué, mas se ele não te der, se ele não continua sendo Deus, e você não continua adorando o nome dele, como é que é isso? Me explica isso. Esta é a verdade. Deus, ele vai continuar sendo Deus em qualquer situação. Pode você querer ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Ou você queira ou não, ele vai te abençoar na hora que ele quiser te abençoar. Mas para isso, eu e você temos que estar em convicção com ele. Temos que estar unido a ele. Temos que estar junto com ele. Temos que estar ali, amigo dele. Quando nós somos amigos de Deus, ele passa a ser o seu e meu amigo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, diz Paulo. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Leia comigo, tudo posso, irmão, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Em terceiro lugar, irmãos, busque força no seu relacionamento com Deus. Você quer vencer este mundo caótico que nós estamos vivendo? Amém? Você quer vencer, irmãos? Busca força no relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, vocês já ouviram falar em devocional? Já? Eu não vou perguntar quantos faz. Não vou perguntar. Você faz devocional? Devocional é relacionamento com Deus. Quando nós estamos na parte da manhã, na nossa casa, abrimos a nossa Bíblia e vamos pegar um texto que nós estamos lendo e vamos começar a meditar e falar, Deus, esse dia eu preciso vencer as adversidades. Nesse dia eu preciso ter conquistas. Você está tendo um relacionamento com Deus. Mas quando nós levantamos da nossa cama correndo, pulamos, corremos e estamos querendo só tomar o café e receber os aplausos ou ver tudo aquilo que nós queremos, nós vamos passar tempos e tempos e não vamos ser bem sucedidos na nossa vida espiritual. Nós só vamos lembrar das lutas, nós só vamos lembrar dos problemas, porque quando nós temos um relacionamento com Deus, na parte da manhã, na parte da tarde, Deus quebra o jugo, Deus começa a te sustentar.
Deus começa a ministrar a sua vida e Deus começa a falar no seu coração. Aí então nós falamos que as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo, porque Deus já falou, porque você está tendo um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é necessário tanto para mim como para você. Eu quero orar com você nessa noite. Você quer orar comigo? Então ora comigo, por favor. Mesmo assentado, eu queria que você orasse mesmo, por favor. Fala com Deus agora. A Bíblia diz que se alguém ama Jesus, guardará a palavra dele, e o Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz, irmãos, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que é poderoso, ele é fiel para fazer muito mais do que nós pensamos e cremos. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, na tua igreja. Ó Deus, eu sei que o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite, porque eu sinto a tua presença aqui no nosso meio nessa noite, Pai. E ó Deus, eu não quero sair daqui e ir embora para a minha casa. Ó Deus, eu também não quero aqui falar de coisas que eu imagino, mas eu quero, Deus, estar falando e deixei a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, Senhor. E ó Deus, que o Senhor possa ministrar a vida dessa família missionária, ó Deus, central de Londrina. Toma eles em tuas mãos, derrama sobre eles a bênção do Senhor, derrama sobre eles a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor, e ensina-nos, Senhor, a ter um relacionamento com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a desapegar, ó Deus, deste mundo, das coisas, das vaidades deste mundo, e ensina-nos, Senhor, a andar e ouvir a sua voz todos os dias. Assim nós seremos eternamente filhos do Senhor, e iremos morar com o Senhor, e iremos dizer: eu aprendi com o Deus Todo-Poderoso, através da palavra dele. E ó Deus, o Senhor faça o teu povo prosperar. Abençoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.